História dos meus mais antigos antepassados de quem me orgulho descender. 15 de maio de 756. Nasce o Emirado de Córdoba. Abd-ar-Rahmão, o exilado, ou o Falcão de Corais, primeiro emir de Córdoba, meu 36º avô, 23 vezes meu avô, 12º avô de Dom Gonçalo Mendes da Maia, o lidador, e 22º avô de Pedro Álvares Cabral, descobridor do Brasil. Abd-ar-Rahmão, o exilado, ou o Falcão de Corais, seu nome Abd-Rahmão ibn Muawiyah ibn Hisham ibn Abd al-Malik ibn Marwan, primeiro emir de Córdoba, nasceu em Damasco, em março de 731, e morreu em Córdoba, dia 30 de setembro de 788, era filho de Muawiyah ibn Hisham, príncipe e general árabe-omíada, e neto paterno de Hisham, 10º califa de Damasco, e bisneto de Abd al-Malik, 5º califa de Damasco, que construiu a mesquita de Jerusalém. Abd-ar-Rahmão, seu nome Abd-Rahmão ibn Muawiyah ibn Hisham ibn Abd al-Malik ibn Marwan, mais conhecido somente como Abd-Rahmão I. Foi um membro da dinastia Omíada, emir de Córdoba entre 756 e 788 e fundador do Emirado de Córdoba e de uma dinastia muçulmana que governou grande parte da Península Ibérica durante quase 3 séculos. Os muçulmanos chamaram a região da península sob o seu domínio de Al-Andalus. Ficou conhecido como o Falcão de Corais. O estabelecimento de um governo no Al-Andalus por Abd-Rahmão I representou uma ruptura do restante do Império Islâmico, que era governado pelos Abássidas. A situação interna do Emirado não permitiu que Abd-Rahmão I dirigisse as habituais incursões militares aos territórios cristãos do norte. O seu reinado de 32 anos transcorreu entre lutas internas para sufocar a resistência do emir anterior, Yusuf al-Firi, e dos seus filhos, dos partidários sírios, abássidas e berberes que viviam na península. Notas biográficas. Abd-ar-Rahmão I, o exilado, primeiro emir de Córdoba. Fundador do Emirado Omíada de Córdoba. Emir de Córdoba, de 756 a 788. Foi o único Omíada a conseguir fugir, refugiando-se em Córdoba, Espanha. Retirou a península do controle abássida, apesar de reconhecer nominalmente o califa de Bagdá. Biografia. Infância e fuga da Síria. Abd-Rahmão era neto de Hisham ibn Abd al-Malik, o 10º califa omíada e filho do general Muawiyah ibn Hisham. Dizia-se que o jovem príncipe era alto e esbelto. A sua mãe pertencia ao povo berber, da tribo de Nafza, e dela ele herdou o cabelo ruivo. Características curiosas atribuídas a Abd-Rahmão são as de que ele não via bem de um olho, tinha uma verruga no rosto e seu olfato não era muito apurado. Quando o califa Marwan II foi derrotado e morto em 750 no Egito e instaurou a nova dinastia dos Abássidas, o jovem Omíada tinha menos de 20 anos de idade. Foi um dos poucos membros da dinastia que conseguiu escapar do massacre de Abu Futrus. Abd-Rahmão e uma pequena parte da sua família fugiram de Damasco, que tinha sido até então o centro do poder omíada. Alguns desses membros da sua família eram o seu irmão Yahya, o seu filho de 4 anos Sulimão e algumas das suas irmãs. Também fugiu com Abd-Rahmão o seu ex-escravo, Bedr. A família seguiu ao longo do rio Eufrates em direção ao sul. Todo o trajeto da fuga foi sempre acompanhado de muito perigo. Os abássidas tinham espalhado cavaleiros por toda a região na tentativa de encontrar e assassinar o príncipe omíada. Os abássidas eram impiedosos com todos os omíadas que eles encontravam. Quando estavam escondidos numa pequena aldeia, os agentes abássidas cercaram Abd-Rahmão e a sua família. Abd-Rahmão deixou o seu filho com as suas irmãs e fugiu com Yahya. As narrativas variam, contudo ao que tudo indica Bedr também fugiu com eles. Algumas histórias relatam que Bedr acabou encontrando-se com Abd-Rahmão posteriormente. Abd-Rahmão, Yahya e Bedr conseguiram fugir da aldeia, escapando dos assassinos abássidas. Mais tarde, no caminho para o sul, os cavaleiros abássidas alcançaram novamente o trio. Tentando desesperadamente salvarem-se, Abd-Rahmão e seus companheiros atiraram-se nas águas do rio Eufrates. Na tentativa de atravessar a nado as águas perigosas do rio, Abd-Rahmão acabou separando-se de seu irmão. Yahya retornou nadando na direção onde se encontravam os cavaleiros, provavelmente com medo de se afogarem. Os cavaleiros pediam para os fugitivos voltassem, e que nada de mal lhes aconteceria. O historiador do século XVII, Ahmed Maomé al-Makari,
comoventemente descreve a reação de Abderramão implorando para que o seu irmão Yahya não desistisse. Yahya voltou para perto da margem do rio e foi logo capturado pelos cavaleiros. Cortaram-lhe a cabeça e abandonaram o corpo de Yahya. Al-Makari cita que antigos historiadores muçulmanos relatam que Abderramão ficou com tanto medo naquele momento, que assim que chegou à margem oposta ele correu até à exaustão. O exílio. Depois de escaparem da Síria apenas com a roupa do corpo, Abderramão e Bedr continuaram a fuga em direção ao sul passando pela Palestina, Sinai e Egito. Abderramão seguiu em direção ao noroeste da África, onde pretendia refugiar-se entre os berberes da Mauritânia da tribo Nafsa de onde era originária sua mãe. Os muçulmanos referiam-se àquela parte do Império Islâmico de Maghreb, ou Oeste. Os seus predecessores omíadas tinham conquistado partes do Maghreb e da Ibéria e agora com a confusão generalizada que se estabelecera no califado, pela mudança da dinastia, aquela região tinha ficado nas mãos das autoridades locais, antigos emirs ou tenentes dos califas de Omíadas, mas agora aspirando pela independência. A travessia do Egito provaria ser muito perigosa. Abderramão ibn Abi al-Firi era o governador da África Oriental e tinha sido um antigo colaborador do califado omíada. Porém, com os abássidas agora no controle, Ibn Abi enviou espiões para procurarem pelo príncipe sobrevivente dos omíadas. Com o seu cabelo ruivo, Abderramão não seria difícil de ser identificado. Abderramão e Bedr ficaram no acampamento de um comandante berber solidário com a sua difícil situação. Um dia, os soldados de Ibn Abi entraram no acampamento procurando pelo fugitivo omíada. Tefá, a esposa do comandante berber, escondeu Abderramão sob os seus pertences pessoais e conseguiu salvá-lo. Demorou vários anos até que Abderramão conseguisse chegar ao oeste. Em 755, Abderramão e Bedr chegaram à região do atual Marrocos, perto de Ceuta. Foi provavelmente de lá que ele pela primeira vez avistou uma faixa estreita de terra, Al-Andalus, onde Abderramão não tinha a certeza se seria bem recebido ou não naquela longínqua província do Império. Ele provavelmente enviou Bedr para a Ibéria com uma mensagem na qual ele se proclamava o herdeiro verdadeiro omíada daquela terra. Al-Andalus tinha sido conquistada no governo do avô de Abderramão. Um grande número de sírios vivia na província de Elvira, atual Granada, e Abderramão esperava apelar pela sua lealdade ao príncipe dos omíadas. Entretanto, a província encontrava-se num estado de muita confusão causado pela fraca administração do emir de então, Yusuf al-Firi. A comunidade muçulmana estava abalada por lutas tribais entre os árabes e tensões raciais entre estes e berberes. Abderramão provavelmente viu então ali um local propício para recuperar o seu poder, coisa que ele não tinha encontrado na África. Bedr apressou-se em voltar à África. A convite de seguidores leais omíadas e dos iemenitas, inimigos do governador, Abderramão foi chamado para conhecer Al-Andalus. Logo após isto, Abderramão juntamente com Bedr e um pequeno grupo de seguidores começaram a preparar-se para seguirem para a Europa. Quando alguns berberes locais souberam que Abderramão estava seguindo para Al-Andalus, apressaram-se para encontrá-lo na costa. Os berberes pretendiam fazê-lo refém e forçá-lo a pagar uma taxa para deixar a África. Abderramão realmente teve que pagar uma importância em dinares mediante a súbita hostilidade dos berberes locais. No mesmo instante em que Abderramão lançava ao mar o seu barco, outro grupo de berberes chegou, também com a intenção de fazer com que Abderramão pagasse uma taxa por partir. Um dos berberes agarrou o barco de Abderramão para impedi-lo de partir e ficou com a mão cortada por um membro da tripulação do barco. Abderramão desembarcou em Almuñécar, no Al-Andalus, a leste de Málaga, em setembro de 755, contudo, o local do desembarque não está confirmado. A luta. Abderramão foi saudado pelos comandantes locais ao desembarcar no Al-Andalus. Durante a sua curta estadia em Málaga, Abderramão conseguiu rapidamente o apoio local. Caravanas de pessoas dirigiram-se para Málaga a fim de prestarem solidariedade ao príncipe omíada que eles pensavam estar morto. Uma das mais famosas histórias sobre o período em que Abderramão esteve em Málaga diz respeito ao presente que lhe foi oferecido. O presente foi uma bela jovem escrava, mas Abderramão humildemente a devolveu ao seu proprietário dizendo: "Eu não me entregarei a nenhuma distração, seja ela de visão ou de coração, até que a Espanha esteja sob o meu controle." A notícia sobre a chegada do príncipe espalhou-se pela península. Durante esse tempo, o emir Al-Firi e o comandante de seu exército, Al-Sumail, que era também o vizir e genro de Al-Firi,
ponderaram sobre o que fazer mediante essa nova ameaça ao seu frágil poder. Eles tentariam casar Abderramão com uma das filhas de Alfiri. Caso isso não desse certo, então Abderramão teria que ser morto. Caso ele não aceite, nós cortaremos-lhe a cabeça com as nossas espadas. Abderramão aparentemente já esperava tal tipo de hostilidade. Porém, antes que algo pudesse ser feito, surgiram problemas ao norte de Al-Andalus. Saragossa, um importante centro de comércio no limite superior de Al-Andalus, declarou a sua autonomia. Alfiri e Al-Sumail dirigiram-se então para o norte a fim de sufocarem a rebelião. Abderramão ganhou com isso um tempo precioso para consolidar a sua base de apoio no Al-Andalus. Em março de 756, Abderramão e o seu crescente número de seguidores tomaram Sevilha sem encontrarem resistência. Depois de cumprir a sua missão em Saragossa, Alfiri retornou com seu exército para o sul a fim de enfrentar o pretendente. Os dois contingentes encontraram-se em lados opostos às margens do rio Guadalquivir, na parte externa da capital de Córdoba na planície de Mussará. O rio tinha, pela primeira vez em anos, transbordado, anunciando o fim de um longo período de secas. Entretanto, o alimento ainda estava escasso e o exército de Abderramão estava com fome. Numa tentativa para desmoralizar as tropas de Abderramão, Alfiri assegurou que as suas tropas não somente estivessem bem alimentadas, como que se servissem de grande quantidade de comida bem às vistas das linhas omíadas. Uma tentativa de negociação logo se seguiu, na qual foi oferecida a Abderramão a filha de Alfiri em casamento e uma grande quantidade em riquezas. Abderramão só se interessava pelo controle do Emirado e estabeleceu-se um impasse. Mesmo antes da luta iniciar, desentendimentos surgiram entre algumas tropas de Abderramão. Especificamente, os árabes do Iêmen estavam descontentes com o príncipe. Os iemenitas ridicularizavam o príncipe dizendo que ele não tinha experiência em batalhas e que o excelente cavalo só serviria para possibilitar-lhe uma fuga rápida do campo de batalha. Sendo um político cauteloso, Abderramão agiu rapidamente para recuperar o apoio dos iemenitas, e dirigiu-se ao líder iemenita que montava uma mula. Abderramão disse-lhe que o seu cavalo era de difícil montaria e que não queria ser lançado ao chão por ele. Abderramão ofereceu trocar o seu cavalo pela mula, o que deixou o chefe muito surpreendido. Uma possível rebelião iemenita foi evitada com essa troca. Logo os dois exércitos se enfrentaram às margens do Guadalquivir. Abderramão não tinha bandeira e uma foi improvisada desenrolando um turbante verde e amarrando-o ao redor da ponta de uma lança. O turbante e a lança tornaram-se a bandeira dos omíadas andaluzinos. Abderramão chefiou o ataque ao exército de Alfiri. Al-Sumail, por sua vez, avançou com a sua cavalaria para atacar os inimigos omíadas. Depois de uma longa e difícil luta, Abderramão obteve plena vitória, e o campo ficou coberto com os corpos do inimigo. Alfiri e Al-Sumail conseguiram escapar com vida da batalha, provavelmente com parte de seus exércitos. Abderramão triunfalmente marchou em direção à capital, Córdoba. Contudo, o perigo não foi afastado, uma vez que Alfiri planeou um contra-ataque. Reorganizou as suas forças e dirigiu-se para a capital que lhe tinham tomado. Novamente Abderramão encontrou-se com Alfiri e o seu exército, porém, desta vez as negociações tiveram sucesso. Em troca da vida e riqueza de Alfiri, ele seria um prisioneiro e não deixaria os limites da cidade de Córdoba. Alfiri teria que apresentar-se uma vez por dia a Abderramão, e tornar reféns alguns de seus filhos e filhas. Durante algum tempo Alfiri cumpriu com as obrigações da trégua unilateral, mas ele ainda tinha muitas pessoas que lhe eram leais, pessoas que ainda queriam vê-lo de volta ao poder. Alfiri fez ainda outra tentativa para recuperar o poder. Deixou Córdoba e rapidamente começou a reunir os seus apoiantes. Alfiri conseguiu formar um exército de cerca de 20.000 homens. Porém, é duvidoso que as suas tropas fossem formadas por soldados regulares, mas sim por uma mistura de homens de diferentes partes de Al-Andalus. O governador indicado por Abderramão em Sevilha assumiu a iniciativa da luta, e após uma série de pequenas batalhas, conseguiu derrotar o exército de Alfiri. Alfiri conseguiu mais uma vez escapar e fugiu em direção à antiga capital dos visigodos, Toledo, na região central de Al-Andalus, porém, assim que chegou lá, foi morto. A cabeça de Alfiri foi enviada a Córdoba, onde Abderramão a pregou numa ponte. Com este ato, Abderramão proclamou-se o emir de Al-Andalus.
Uma última ação ainda teria que ser realizada. O general de Alfiri, Al-Sumail, foi colocado na prisão de Córdoba. O Emirado de Córdoba. Um emirado fundado em Córdoba em 15 de maio de 756 faz de uma região do que é a atual Península Ibérica, o primeiro Estado muçulmano independente. Até aquela data, todos os muçulmanos estavam submetidos à autoridade direta do Califa de Bagdá. Pouco após a morte do profeta Maomé em 632, os seus sucessores, os califas da dinastia dos Omíadas, estabeleceram a sua capital em Damasco, Síria. Entretanto, uma dissidência nascida na Pérsia conduz, em 750, ao massacre do califa reinante e de toda a sua família. Uma nova dinastia de califas, os Abássidas, chegam ao poder. Ela fixar-se-ia mais tarde em Bagdá. Um Omíada, no entanto, sobreviveu ao massacre. Tratava-se de um neto do califa Hisham, denominado Abd-ar-Rahman el-Dakil. Após longas peripécias no norte da África, Abd-ar-Rahman el-Dakil desembarca na Península Ibérica. A península havia sido conquistada meio século antes por um chefe berber de nome Tariq que prestava obediência aos califas omíadas. O pequeno exército vencera a dinastia real, de linhagem dos visigodos. Como lembrança desses acontecimentos, os omíadas mantiveram na península numerosos fiéis entre o exército de ocupação muçulmana, constituído por soldados de origem yemenita ou berber. Abd-ar-Rahman el-Dakil junta todas essas tropas sob seu comando e, graças a cúmplices, toma o poder na capital, Córdoba, onde se faz nomear como Emir de Al-Andalus. Abd-ar-Rahman I dotaria a região de uma administração exemplar. Iria também unir o Islão andaluz e aliviar as tensões entre os muçulmanos de origem árabe daqueles de origem berber, vindos da África do Norte. Não chegaria a submeter as regiões de montanha do norte da Espanha que permaneceram cristãs, mas conseguiu repelir as ofensivas de Carlos Magno e de seu lendário sobrinho Rolando. Em 778, Carlos Magno foi vítima de uma deslealdade que lhe custaria boa parte do exército. O governador de Saragossa, um muçulmano dissidente, chamara-o para ajudar no combate ao emir de Córdoba, prometendo um levantamento de muçulmanos em apoio aos francos. Ao chegar às portas da cidade, entretanto, o seu exército foi derrotado, e Carlos Magno seguiu então para o norte, onde os saxões se revoltavam. No percurso, ao atravessar o desfiladeiro de Roncesvalles, a retaguarda dos francos foi dizimada por uma força basca. Nesta batalha, a 15 de agosto de 778, Rolando morreu. As crónicas da época guardam silêncio sobre esse acontecimento pouco glorioso, mais tarde transformado em episódio heróico. Na versão do imaginário popular, Carlos Magno teria conquistado todo o norte da Espanha, com exceção de Saragossa, defendida por um único adversário, o desonesto Marcílio. Rolando foi retratado como sobrinho de Carlos Magno, que ainda não era imperador em 778. Os bascos, por sua vez, foram substituídos na lenda por 100.000 sarracenos sedentos de sangue cristão, obrigados a retroceder até ao mar pelo terrível exército de Carlos Magno. Assim, a canção de Rolando termina com uma glorificação do exército franco. A incursão armada de Carlos Magno em Espanha, no ano de 778, ainda que fracassada, deu frutos inesperados ao longo dos tempos. Um deles foi que o episódio serviu para ambientar os feitos do lendário conde Rolando, sobrinho do rei dos francos, que, cavaleiro fiel, lutou até ao fim contra uma turba de sarracenos na Batalha de Roncesvalles, motivo para a canção de Rolando, texto fundador do romance de cavalaria medieval. Em Opera Mundi. Família e descendência. Da união de Abderramão com Ulal, minha 36ª avó, 23 vezes minha avó, nasceu. Hisham, segundo emir de Córdoba, casou com Zokrauf, meus 35º avós, 23 vezes meus avós.